Oi, oi, gente! Tô aqui em Porto Alegre, em terra solo diferente. Antes de começar a obra, a gente veio aqui na Center Steel, que é a responsável por fazer a engenharia do aço da nossa casa e também todo o cálculo estrutural dessa casa. Então, o que vai manter ela firme, certinha lá no lugar dela, não balançar com vento e ficar perfeita durante muitos anos. E eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre o steel frame. O que é essa casa de aço? Como que é isso? Vocês estão ficando maluco? Então a gente veio aqui justamente para mostrar isso para vocês. O que está por trás de todo esse processo? Como que é feita essa estrutura de aço? O que é isso? Funciona? É bom para mim também? Eu posso usar? Você deve estar fazendo essa pergunta por aí. E é isso que eu vim aqui responder hoje. Então vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Meu nome é Roger, eu sou engenheiro civil. Nós estamos no mercado já há um pouco mais de 10 anos, né? Temos o orgulho de fornecer já uma quantidade aproximada de 300 mil metros quadrados de light steel frame. Nós atendemos em todo o país, nós atendemos também a América Latina, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. Nossa empresa foi fundada por verdadeiramente 4 amigos, né? Começamos, eu, o engenheiro Marcelo, o engenheiro Fábio, nosso administrador Rodrigo. Então todos nós geramos essa empresa com o intuito de ajudar principalmente os arquitetos a fazer projetos estruturais dos seus projetos arquitetônicos em light steel frame. Foi essa a função da empresa. A partir daí nós avançamos e criamos a nossa indústria também que fabrica os perfis. Fizemos um estudo aprofundado das estruturas, enfim, de tudo que nós podíamos avançar, agregamos pessoas, começamos a criar, nós temos consultores, então a nossa empresa é realmente baseada na técnica e a gente procura fazer sempre o melhor em relação ao light steel frame, porque é um sistema novo ainda, é um sistema desconhecido para muita gente e a gente precisa fazer com que ele evolua e evolua da forma correta. O light steel frame é um sistema construtivo baseado, né, como o nome em inglês fala, em estruturas de aço leve, né? Então são perfis de aço, né, protegidos contra corrosão, né? São aços estruturais, em que as pessoas fazem também um pouco de confusão em relação ao drywall convencional, aquele da divisória, né? O steel frame é um pouco mais do que isso. Ele é a estrutura da casa, ele permite que a casa fique de pé. Então, comparando com a alvenaria, nesse aspecto, ele seria a função das paredes, das vigas e pilares de uma casa de alvenaria tradicional que nós estamos acostumados no Brasil. O sistema ele é mais desenvolvido fora do Brasil, com certeza, né? Países como Austrália, Estados Unidos se usa bastante, né? E ele é muito similar àquilo que nós vemos. Eu acho que as pessoas conhecem no geral, assim, de programas norte-americanos de reforma que vem aquelas casas com a estrutura de madeira sendo reformadas. O steel frame é similar àquilo, tirando a madeira como estrutura e colocando o aço galvanizado. Particularmente, na minha opinião, isso eu acho que foi um equívoco brasileiro usar o termo light steel frame, né? Eu preferia falar para uma pessoa que não que é leiga, vamos dizer assim, em relação aos sistemas construtivos, que eu vou construir a casa dela em aço leve e galvanizado ou protegido, né? Então seria uma forma muito melhor até de entendimento do que é. Então a sua casa vai ser de aço, a casa vai ter uma estrutura de aço. Eu prefiro essa nomenclatura, mas é um nome que já está consagrado no Brasil, né? E é isso. As vantagens do light steel frame em relação à alvenaria começa pelo tempo de execução da obra, né? A organização da obra, a limpeza da obra, né? E depois, para quem vai morar na casa, ela percebe uma série de vantagens que automaticamente, ao fazerem light steel frame, claro, sempre lembrando dos produtos corretos, que têm certificados, né? E usando as coisas da forma mais correta possível. Nós já temos uma vantagem natural em relação, por exemplo, a conforto térmico, conforto acústico, a umidade da casa, né? A economia em aquecimento, né? Esse nosso projeto em Gramado, a economia de gás que esses meninos vão ter e menina vai ser fantástico, pode ter certeza, em termos de aquecimento, né? Porque realmente ele é um mau condutor de calor, então por isso que ele
acaba se tornando fazendo um bom isolante térmico, tanto acústico, né? Então essas vantagens são naturais da obra, né? Para falar de algum ponto negativo, então, né? Porque as pessoas sempre perguntam, tá, mas é claro que eu trabalho com isso, eu só vejo pontos positivos, por que falar de um ponto negativo, né? Eu vejo que é o desconhecimento do sistema, né? Medo de que voe, medo de que, enfim, a parede é oca, essa sensação, né? Essas coisas são naturalmente esquecidas durante a vida da pessoa na obra por todas as vantagens que são criadas e porque isso não é uma verdade, né? O dimensionamento estrutural que nós aqui fazemos, ele leva em consideração tudo isso, né? Leva em consideração o vento, leva em consideração as cargas todas que são efetivas e a casa só para de pé se eu, né, assim fizer os dimensionamentos corretos, né? E é para isso que nós existimos, então. E para isso que o Light Steel Frame é seguro. É fato de que, por se tratar de perfis leves, tem que se ter os cuidados devidos. Não é, como se brinca no jargão popular, empilhar aço que a coisa vai ficar de pé. Nada diferente da alvenaria. Não é empilhar tijolo que a parede vai ficar de pé. Então tem que ter técnica e tem que ter uma boa execução. Nós vivemos num país em que a construção convencional de alvenaria ela é a predominante, sem dúvida nenhuma, né? Então a maioria dos projetos que nós recebemos ele é pensado para concreto armado e alvenaria. Existem duas questões predominantes, né? Quando nós recebemos um projeto então pensado para alvenaria, para concreto. Primeiro é uma comparação de custos direto, né? E depois é a impossibilidade, muitas vezes, de execução dessa obra em concreto, que o cliente ainda não sabe. O que nós fazemos aqui, né, para tentar um convencimento a um cliente, por exemplo, de trocar? Primeiro é mostrar as vantagens que o sistema oferece, reais. Seja da forma econômica, que existe uma versão de pessoas que entendem que o steel frame pode ser um sistema mais econômico. Isso não é uma verdade real, assim, ele tende a ter o mesmo custo da alvenaria, mas existe realmente uma forma de economia no light steel frame que seria a velocidade da obra. Então, se é um investidor, se é uma pessoa que precisa da obra mais rápido, o sistema traz isso como vantagem. O teu retorno de capital, enfim, essas coisas trazem vantagem. Então, para o investidor. Para a pessoa que vai morar, são as qualidades inerentes ao sistema mesmo, de conforto, de viver, por exemplo, é muito ruim falar de um sistema construtivo e falar em manutenção ao mesmo tempo, mas isso é inerente a qualquer obra, seja na alvenaria. Se um cano, porventura, né, falar assim, né, uma tubulação de água quente, não importa, ela vir a romper numa parede de alvenaria, não existe outra forma que não seja quebrar a parede. Na famosa parede oca do sistema construtivo, é muito mais fácil fazer essas correções, então a manutenção é mais econômica, né? A passagem de novas instalações, né, seja de logística, de inteligência da casa, de elétrica, tudo isso atrai a pessoa se ela pensar na casa como um lugar que ela vai viver por anos, né? Então é tudo mais fácil de fazer essas manutenções. Agora a gente está aqui na fábrica da Center, que o Roger vai mostrar pra gente exatamente o processo de como cada perfil fica pronto, né? Porque o perfil não sai assim magicamente, né? Tem todo um processo antes e ele vai justamente mostrar pra gente como que é tudo isso. As bobinas de aço chegando, sendo impressa. Vamos lá. Pois é. Então, aqui já tá. Alguma delas vão ser a sua casa aqui, né? Então, já deve fazer um carinho. Eu não sei, não posso dizer qual delas vai ser. Mas, então, ela vem da usina, né? Já galvanizada. Já entende com a sua espessura correta, seja 0,8, 0,95, de acordo com a sua utilidade, né? Sim. E já vem cortada, então, na verdade, essas bobinas, elas são grandes, elas normalmente têm 1,20 m quando sai da usina, então vai para uma outra empresa em que fatia ela, né? As bobinas, elas vêm num tamanho certo, que ao conformar ali na máquina, ela vai gerar aquele perfil que vocês já viram que vai ser a casa. Entendi. E aqui tem noção mais ou menos de quanto? É um rolo só que faz a casa? Não. Quanto? Não, cada um aqui mais ou menos tem 1 tonelada. Eu não lembro de cabeça agora.
Acho que é 18. 18 toneladas, né? Então são uns 18 rolos desses tranquilamente. Então dá para fazer carinho em vários. Dá. Aqui, na casa. Estou fazendo carinho em todos os rolos. A partir dali, do estoque, ela vem aqui para o decolar, onde ele vai ser desenrolado, né? E vai entrar para a perfiladeira. E aí, a partir dali, dentro daquela caixinha é o nosso software, né? Onde ele lê aquele arquivo de produção que sai do projeto. E ali os meninos fazem a produção, depois eles embalam, né? E dali vai para o estoque, onde posteriormente vai ser carregado e enviado para lá. E uma dúvida, aqui na hora da impressão é feito uma casa por vez. Sim. Então tem ali as peças para uma casa e daí todas as Isso. peças para aquela casa é impressa de uma vez só. Não começa a mesclar as peças, né? Não, a nossa empresa, a parte industrial dela ainda é casa a casa. Nós não misturamos as coisas. E um detalhe nosso que nós podemos falar, que nós tentamos resolver, com exceção da estrutura que ela é de aço laminado, toda a obra com a nossa perfiladeira. Nós não misturamos outros tipos de perfis de light steel frame, de maior tamanho, ou considerados perfis comerciais, assim, onde tu tem que cortar na obra. Então a gente tenta ao máximo, né, fazer todo o projeto para que toda a tua casa saia da perfiladeira. Perfeito. Então é ela responsável aí por cada um dos perfis que vai compor a estrutura da nossa casa. Não é maravilhoso, gente? É incrível ver a máquina, que é claro, né, tem todo o projeto por trás, mas ver ela saindo, vou mostrar aqui para vocês depois, é muito legal, ainda mais porque ela já vem pronta com todas as perfurações, pensada exatamente onde vai ser encaixado cada um dos parafusos. Parece mágico mesmo, é muito bonito de ver. A gente já teve aqui, eu já vi outra vez. Vamos ali dar uma olhadinha nos perfis aqui que já foram impressos. Então tá aqui o ser final, né? As pecinhas do Lego, né? É claro, aqui é um outro projeto, ainda infelizmente não é o de vocês, mas já vai ser, né? Onde ele vai, da bobina, se torna esse perfil, com todos os encaixes, furos, cortes, tudo isso é feito pela perfiladeira. A partir dali, depois se fazem todos os encaixes, uma peça na outra, se encaixando perfeitamente, se colocam os rebites ou parafusos, enfim, tudo que for de fixação, e aí a obra está montada. Aqui entra a parte do Lego, efetivamente, da obra, que as pessoas comentam, parece um Lego. As pecinhas. E todas as pecinhas, olha só, são pecinhas pequenas, e elas vão lá para a obra, e daí lá sim, no nosso canteiro de obra, vocês vão ver todo esse processo de painelização, como que faz, a gente vai mostrar em detalhes também cada um dos processos e como são feitos, quais pontos são muito importantes para prestar atenção nesse momento também. Então a gente vai mostrar lá com os técnicos explicando para vocês. Aqui a ideia mesmo é mostrar esse processo por trás do canteiro de obra, né, que também é uma parte fundamental para o projeto. E a gente faz questão de mostrar para vocês todo esse processo. Então, a parte da impressão dos perfis, até porque é novidade, nem todo mundo tem acesso a isso, né? Exatamente. Ver os perfis sendo impressos. Então, basicamente é isso. Vocês só têm aqui uma, né, perfiladeira? Duas. Ah, tá, as duas. Uhum. Tá, então, aqui eles têm duas perfiladeiras. O espaço é gigante aqui atrás de mim, é grande, né? E lá já tem alguns outros perfis já esperando. Pronto para carregar e ir para montagem. E é isso, gente. Aqui é a fábrica da Center. Vocês viram um pouquinho aí por trás do que acontece. E eu tô muito feliz de mostrar tudo isso para vocês, contar melhor também como funciona, todas essas curiosidades que o Roger já respondeu também, tirou dúvidas. E assim, à medida, ao longo desse vídeo aí, que for gerando outras dúvidas, vão deixando aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Qualquer coisa a gente pede um help para eles também, eles ajudam, respondem. E assim vocês tiram todas as dúvidas. Quando chegou o convite da Casa de Aço para a Center Steel, foi um orgulho e uma emoção à parte, né? Confesso para vocês que nós não estamos acostumados a ter tanta divulgação do nosso trabalho, assim, né? Apesar de... Mas as coisas acabam dando
certo, porque quando os espíritos se conectam, né? Então as ideias são as mesmas, assim, a vontade de fazer correto, a ideia da sustentabilidade, né? Os processos da forma correta, tudo isso fez com que a gente realmente aceitasse e fizesse todo o esforço possível para que isso acontecesse junto, né, com toda aquela turma, com todos os parceiros deles, porque isso é muito importante. Eu acho que o sistema vai ganhar muito com a visão, né, que o pessoal da Decor tem, com a forma como eles chegam nas pessoas. Eu acho que isso é importantíssimo e a gente não teve limites para que a gente conseguisse fazer, apesar da dificuldade do projeto. Os desafios dos projetos, em geral, né, assim, eu sempre brinco com o meu sócio, o Marcelo, que a gente faz efetivamente o dimensionamento estrutural juntos, né? Cada obra tem a sua particularidade e todas criam um desafio, e graças a Deus, né, a gente brinca assim, puxa, por que o arquiteto inventa isso ou inventa aquilo? Mas a forma construtiva da casa de aço, ela é desafiadora pelos seus vãos, pelo local onde ela vai ser construída, né? A forma arquitetônica em Gambrel, ela não é comum para a construção no Brasil em geral, né? E para o Light Steel Frame, nós tivemos algo similar ao projeto em Gramado mesmo, um pub, né? Mas ele não nem perto. Também uma outra obra de residência em Santa Cruz, assim, que ela teve aquela forma, mas também não ficou perto. É uma casa dupla, né, vamos dizer assim, que está interligada, tem vãos grandes, né, então tudo isso fez com que a gente teve que dimensionar ela de uma forma toda particular. Não é o sistema tradicional que nós que nós acostumamos a fazer com as casas, vamos dizer assim, normais que nós construímos, porém é uma forma incomum, de novo, né, de sistema, então também gerou uma forma incomum de dimensionamento estrutural. Agora que a gente veio na Dry Store, eu quero mostrar uma miniatura aqui, principalmente da parte da parede, que eu já falei em alguns momentos, né, que a parede é composta por algumas camadas, e é justamente isso que a gente vai ver agora. O Roger vai explicar pra gente o que são essas camadas, o que é possível, o que não é, e qual a função de cada uma delas. Então, passo a palavra ao Roger. Bom, o que nós temos aqui, né? Então, aquilo que nós já falamos bastante, né, sobre a estrutura metálica, né? Mas ela sozinha não é a casa. O que faz efetivamente a casa, né, são os fechamentos. Efetivamente, são aquilo que a gente acaba enxergando no fim da obra. E existe uma série de componentes que a gente pode usar. Aqui nós temos um exemplo de um tipo de revestimento externo, onde nós usamos uma placa estrutural chamada USB, né, que são lascas de madeiras organizadas, então ela tem uma função estrutural também e até de anteparo. Uma membrana hidrófuga que permite a passagem do vapor de água, mas não permite a entrada da água. Isso é muito interessante para a capacidade de não condensar pelo lado de dentro da parede. Isso é tem todo um estudo complexo sobre isso, mas é bem importante. E nesse caso tem um sistema AVES, né, que é uma camada de EPS com um base coat, a tela e um base coat, que é um revestimento cimentício, e aqui colado um elemento cerâmico ou enfim o que for, ou pode ser aqui a tinta, a textura, a qualidade, aquilo que tu vai desejar na obra. Por exemplo, no caso da casa de aço, o revestimento vai ser com madeiras, né, vai ser placa cimentícia, que nós podemos ver ali depois. Tá. Justamente essa era uma das perguntas, quais são as possibilidades, porque falando em a casa de aço, né, a casa vai ficar toda de aço, aparecer por fora a estrutura de aço. Não, né, tem essas camadas aqui. Isso. E tem algumas possibilidades para usar na parte externa. E daí aqui tem alguns exemplos do que pode ser. Eu acho que o primeiro até podemos falar que é exatamente o teu, né? Assim, na parte mais comum, que é essa miniatura de parede aqui, né? Isso aqui é como se tirasse um corpo de prova da tua casa, né? Então o que seria externamente a placa cimentícia, né? A membrana hidrófuga ou USB estrutural, como anteparo, a lã de vidro, né, que está aparecendo aqui dentro. Por dentro da casa, então, nós teríamos o revestimento comum
que seria o gesso acartonado, é o mais comum, é o mais utilizado, né? Lembrando que esse revestimento, esse aqui é o branco, é o ST, que ele é para áreas secas, né? E existe o verde, que no teu banheiro, na cozinha, onde vai ter umidade, nós vamos utilizar, então, um revestimento que é o RU, que é a prova de umidade, né? Que ele é resistente à umidade. E internamente o SB. Essas camadas aqui são as clássicas, né, do steel frame, que permite a liberdade de tu pendurar, fazer qualquer tipo de utilização de móveis fixados na parede. Então ela te dá essa liberdade de tu não precisar procurar a estrutura para fazer reforço, aonde furar, porque o drywall tem um limite, só ele, o drywall tem um limite de peso, de arrancamento, né? Então isso faz. E por fora também a placa cimentícia permite que tu vá fazer a fixação de todos os teus elementos arquitetônicos, enfim, de revestimento final. Esse é o exemplo da casa de aço. Sim. Aqui só uma dúvida, nessa parte aqui, no caso, no interior da casa, se eu quiser fixar uma prateleira na parede, eu preciso usar a bucha ou não? É só parafusar direto na... Pois é, com a utilização do USB, dependendo de peso, tudo tem uma especificação correta, não precisa, porque ele vai estar preso num painel de madeira. Mas normalmente sim, se usa uma bucha especial, tem alguns modelos de buchas que elas se abrem pela parte interna da parede e aí fazem a fixação e tu coloca como se fosse um parafuso normal numa bucha de alvenaria tradicional. Lembrando que essa composição é uma das mais completas que tu tem para a tua parede e a utilização da lã de vidro, né, ela aumenta muito a qualidade, a resistência da parede em relação ao isolamento térmico e acústico. Isso é muito importante, é bem importante. Então, essa composição numa parede como está aqui, ela atinge ao nível superior da norma de desempenho. Né? Isso é muito importante para a qualidade de quem mora e pelo conforto. E pensando assim, depois a gente vai mostrar ali as possibilidades, né, de revestimento externo, mas pensando em baratear um pouco esse custo aí das camadas, né? Ainda mantendo a qualidade, os benefícios, para que não perca nada. O que a gente consegue fazer? Não perder é difícil, né? Vamos dizer assim, né? Sempre se perde alguma coisa. Tu vai diminuir a resistência térmica e acústica, tu vai perder um pouco de conforto, mas mesmo assim, tu não chega à alvenaria. Por exemplo, poderia tirar, com a utilização da placa cimentícia, e de alguns outros tipos de revestimento externo, o uso do USB é opcional. Então é possível, em construções com a ideia de que tem a economia de custo, se remover o USB. Não se remove, em hipótese nenhuma, a membrana, né? Esse não. E por dentro poderia também tirar o USB, mas aí tu começa a ter o desconforto de procurar as estruturas para prender, para fixar ou fazer reforços pontuais dentro da tua estrutura. Tá? Existe uma série de revestimentos assim que permitem existem estudos já sendo feitos para melhorar o desempenho do drywall. Existem algumas empresas que já estão fabricando produtos mais resistentes para isso, né, sem a necessidade do USB. Outra coisa que tem quem faça é reduzir a espessura da lã. Aqui nós temos uma lã de 100 milímetros, né? Existem lãs de 70, de 50, entendeu? Assim, de espessura. Sim. Então, assim, também é um risco, tem que ter cuidado na instalação, tu vai perder um pouco de desempenho, sim, porém, o que pode acontecer, como a espessura do montante é de 10 centímetros, né? Algumas empresas trabalham com 9, mas não importa, né? Ela pode cair, ela pode enrugar, e aí tu perdeu completamente a eficiência, né? Então tem que ter um cuidado na instalação, mas é isso que acontece. É possível, mas tu perde um pouquinho de eficiência. E aqui tem um exemplo, um mini telhado também de telha shingle, que é o que a gente vai usar lá na nossa casa também. E aqui tem algumas camadas também, né, Roger? Exatamente. Eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã da shingle, né? Acho que como solução para cobertura é uma das melhores. É claro que é um telhado para ficar aparente, é um telhado que tem que ter inclinação, não serve para casas com
pequenas inclinações, né? Para isso tem outras soluções, mas existem alguns tipos de modelos, uma variedade grande de cores também, né? Então ele é basicamente a parede deitada, só que em vez, vamos dizer assim, então tu vais ter o USB, né? Vai ter a membrana, é uma membrana diferente, não é a mesma membrana da parede, ela é uma membrana própria para shingle, para fazer exatamente o lastro, né, a base para a colocação da shingle, e a manta asfáltica com essas ardósias, né, que é o componente que é exatamente, então, a shingle, certo? Então ele é um produto assim que a gente vê muito também fora do Brasil. Hoje no Brasil já é uma realidade, né? Já as pessoas estão utilizando, né? E é um produto que as empresas que fabricam aí dão 25, 30 anos de garantia porque sabem da qualidade do produto, né? Sim, e essa parte das cores é muito legal. A nossa vai ser vermelha, vocês vão ver, acaba dando um destaque a mais, né, para a arquitetura em si. E a forma como ela é aplicada também, a gente vivenciou isso um pouquinho, é bem legal. Esse aqui é o pinador, né? Exatamente, são todos pneumáticos, né? Esses aqui tem um compressor de ar, assim, e a pessoa vem... Vem peças, são peças separadas, assim, né? E elas são sobrepostas uma sobre a outra aqui, mais ou menos dá pra ver. Ó, aqui tem uma peça, aí aqui coloca outra. A gente vai mostrar a instalação disso lá na casa, mas é legal vocês entenderem como que funciona, quais que também tem camadas na parte do teto. Às vezes as pessoas pensam, é só a telha aplicada direto na estrutura metálica. Não, tem o USB, tem essa manta também, e depois vocês vão entender melhor ainda mais no processo, que a gente vai mostrar, vai falar, explicar. A pessoa técnica também aplicando vai poder passar um pouquinho mais de informação para vocês. E aqui foi essa ideia, mostrar um pouco mais dessa parede, dessas camadas, que normalmente a gente mostra, fala, mas vocês não entendem muito bem também para quê e qual a função de cada uma dessas camadas, se dá para eliminar todas e deixar só a estrutura metálica e as outras não importam. Vocês viram que não é bem assim, né? Cada uma tem uma importância aí fundamental nesse sanduíche que eu falo, para que cumpra, né, a função do método e que você tenha conforto térmico, acústico e que você possa ter uma qualidade de vida aí dentro dessa casa, né? E é isso, acredito que a gente passou todas as informações. Construímos uma casa. Construímos, mas assim, eu sei que vocês têm muitas dúvidas e talvez possa ter passado despercebido por aqui, a gente não respondeu, então deixem aqui nos comentários todas as dúvidas de vocês sobre o método, sobre os revestimentos, sobre a Center também, o que exatamente, de repente você tem alguma pergunta específica sobre o projeto, alguma dúvida se eles atendem. Tudo isso pode perguntar lá, que daí, como eu falei, se eu não souber, pergunto para eles também ajudam a responder lá. Perfeito. E assim você vai ter a sua resposta. E é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. O Roger aqui também, muito obrigada. Poxa, eu que agradeço. Por responder e, enfim, passar um pouco mais de informação para vocês. E eu espero vocês, então, na obra, mostrando tudo isso acontecendo, um pouco ainda mais de informação sobre todo esse processo. E é isso. Até lá. Beijo.